Olá, estamos de volta com o segundo momento aqui nos estúdios da 97 e ao mesmo tempo apresentando a nossa mensagem para os nossos ouvintes, também já gravando para o nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos a todos e que a graça e a paz de Deus, de Cristo, esteja presente na vida de cada um. Quero te convidar neste momento, antes de nós abrirmos a palavra de Deus com o tema Mudança de Rumo, na série Caminho a Cristo, ou também Dois Tipos de Tristeza, e falarmos com o nosso Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção e a oportunidade de nesta tarde podermos meditar na Tua Palavra. Rogamos que nos conceda a unção do Teu Santo Espírito e assim podermos compreender a Tua Palavra e receber também o poder para colocar em prática em nosso viver diário. Que de fato venhas operar em nossa vida uma mudança, uma transformação, e se caso tiver que ter tristeza, que seja tristeza segundo Deus. Nós rogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No último estudo nós falamos sobre a ponte sobre o abismo, até mencionamos a passagem de Isaías 59, onde diz que as mãos de Deus não estão encolhidas e os seus ouvidos não estão surdos para não poder ouvir, mas e que os meus pecados, os teus pecados é que causam separação entre nós e o nosso Deus. Então houve um grande abismo e nós procuramos demonstrar naquele estudo, no estudo que fizemos, de que Cristo, até falamos sobre o sonho que Jacó teve de uma escada que ligava a terra ao céu, representando Cristo, e diz que anjos subindo e descendo nessa conexão, onde na carta aos Hebreus está escrito que eles são espíritos ministradores, enviados em prol daqueles que hão de herdar a salvação. E hoje falando sobre uma mudança de rumo, inicialmente, quem sabe, do afastamento. Falamos no caso de Adão, que anteriormente tinha alegria em estar na presença de Deus, agora ele foge da presença. Então há uma atitude diferente. Então não é natural mais para mim e para você essa alegria de estar na presença do Senhor. Então é preciso haver uma transformação, uma mudança. E começamos aqui com uma pergunta: como pode alguém ser justo diante de Deus? Ou mais, como pode o pecador ser justificado? Nós falamos no estudo passado sobre o texto de Salmos 51, onde é mencionado que o homem nasce, o salmista menciona: eu nasci em pecado, eu fui formado em pecado, ou na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então já nascemos uma tendência para o mal. E nos é mencionado aqui que é unicamente por meio de Cristo que podemos ser postos em harmonia com Deus, com a santidade. Mas de novo a pergunta: mas como devemos chegar a Cristo? Muitos fazem, quem sabe hoje, a mesma pergunta que foi feita lá no início da igreja cristã primitiva, quando a multidão, no dia do Pentecostes, ali convencidos pelo pecado, ou convencidos do pecado, de que eram pecadores, que precisavam de uma transformação, eles clamaram: que faremos? Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. E a primeira palavra da resposta de Pedro foi: arrependei-vos. Está no versículo 38. E quem sabe ainda noutra ocasião, logo depois, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados, em outras traduções, quem sabe, cancelados os vossos pecados, os meus, os seus. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Então esta é a condição minha e sua. Pecadores, naturalmente afastados, procurando agora uma direção diferente, não tendo alegria, quem sabe, de estar na presença do Senhor.
Mas quando somos convencidos de que somos pecadores, que precisamos de uma transformação, esse é o caminho. Arrependei-vos, convertei-vos para ser descancelados ou apagados os vossos pecados. O arrependimento, ele compreende tristeza pelo pecado e também afastamento dele, ou afastamento do mesmo, ou seja, do pecado. Não renunciaremos ao pecado enquanto não conhecermos a sua malignidade, o quanto ele é ruim, o quanto ele traz problemas, ou o quanto ele custou, quem sabe, ao Filho de Deus e ao próprio Deus, nós mencionamos. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá, quem sabe, em mim e em você uma mudança real de vida, uma transformação. No decorrer desse estudo também eu quero falar sobre os 2 tipos de tristeza. A Bíblia, ela menciona sobre isso. O apóstolo Paulo, de fato, ele fala sobre esses 2 tipos de tristeza. Um tipo de tristeza segundo a carne e outro segundo o Espírito ou segundo Deus. Quero trazer esse texto para você. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 a 10. De fato, ele fala sobre 2 tipos de tristeza. Poderíamos ter, quem sabe, formular essa pergunta: há quantos tipos de tristeza? E o texto nos apresenta. Está escrito o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 a 10. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: agora folgo, ou seja, eu me alegro, não porque fostes contristados, ou porque fostes entristecidos, ou porque eu acabei entristecendo vocês com a minha carta, ele explicando. Mas eu me alegro, eu folgo, porque fostes contristados ou fostes entristecidos para arrependimento. Então, ele explica. Não me alegro pelo fato de entristecerem, mas porque a tristeza que vocês tiveram levaram ao arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. E aí no versículo 10 ele fecha o pensamento. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, nós fizemos a pergunta inicial: quantas tristezas, ou quantos tipos de tristezas? Biblicamente, ele menciona 2 tipos: a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Ele fala que a tristeza segundo Deus, ela opera o arrependimento para a salvação. Eu me entristeço, você se entristece, mas para a salvação. E dessa ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Nós vamos mostrar alguns textos na Bíblia falando da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo. Por isso que mencionamos o tema de hoje, nessa caminhada, caminho a Cristo, mudança de rumo, ou 2 tipos de tristeza. E quem sabe, respondendo à pergunta: o que produz a tristeza segundo Deus? Ela opera arrependimento para a salvação. Mas qual é o resultado da tristeza segundo o mundo, ou da carne? Então ela opera a morte. Quero trazer alguns exemplos. Aqui eu tenho um exemplo do rei Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Está escrito no livro de Samuel, capítulo 28, versículos 5 e 15, onde ele faz as suas escolhas erradas, escolhas equivocadas, e no momento de grande aperto, onde ele devia, quem sabe, arrepender-se, buscar a Deus em sua vida, ele busca a orientação de uma fonte não escriturística, não de uma fonte aceitável ou que a Bíblia recomendasse. Diz que ele procura uma feiticeira pelo espírito de adivinhação, fazer com que ela trouxesse alguma revelação para ele. E as mensagens que ela trouxe para ele foi, de fato, para a destruição. Ele demonstra uma certa tristeza, um arrependimento, mas esse arrependimento não levou ele
para a transformação, mas o arrependimento pelas consequências do que ele estava vivendo, de escolhas que ele mesmo havia feito, mas não houve uma transformação em sua vida. Há um outro texto também, em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, falando agora sobre Esaú. Esaú, ele faz também uma escolha, e o apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz que não haja em vós, ou que não seja como Esaú, que por um prato de lentilha ele vende o direito de primogenitura. Ele fala que ele, mesmo depois buscando com arrependimento, não acha lugar, não alcança essa bênção que ele buscava. Então, não haja em mim, não haja em você. Ele traz o exemplo de Esaú, de sermos levianos, quem sabe, não levarmos a sério a salvação, e quem sabe depois, por tristeza, por consequências de escolhas, nós agora, aterrados pelo esse remorso, alguma coisa assim, não alcançarmos o arrependimento para a salvação. Quero trazer também um outro exemplo, o exemplo de Judas. Está registrado em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5. Ele trai o seu mestre, trai a Cristo. É bastante conhecido, acredito, dos nossos ouvintes essa mensagem. Depois, se quiser ler ou quiser o texto, eu posso mandar para você. Ou você pode também estar acessando posteriormente, porque esse estudo vai estar também no canal, como nós mencionamos. E Judas, ele se entristece, apresenta um aparente arrependimento pelo que havia ocorrido, por ter traído seu mestre, mas ele até mesmo chega ali para devolver as moedas, as 30 moedas que ele havia recebido pela traição ao seu mestre, joga elas ali, e ele então sai e vai se enforcar. Não houve transformação para a vida. Por isso que o apóstolo fala dos dois tipos de tristeza. A tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação, para a minha e para a sua salvação. Não importa o quão longe tenhamos nos afastado ou tenhamos andado de Deus. Vamos ver na sequência outros exemplos de pessoas que haviam realmente se afastado do Senhor, andado por caminhos escorregadios, distantes, mas que houve um arrependimento, uma tristeza para a transformação. O primeiro exemplo que eu quero trazer está registrado no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 2, onde Neemias, ele servindo ao governador ali, a pessoa sente que ele estava triste, que alguma coisa não estava bem, e pergunta: o que está acontecendo com você, Neemias? Você não está doente, mas percebo que você não está bem. E ele fala: como eu vou estar bem? Apesar de que ele estava bem, vamos dizer assim, ele prestava um serviço no palácio, mas a sua cidade estava derribada, os muros da cidade de Jerusalém estavam derribados. Ele diz: como eu vou estar bem se a minha cidade está um caos, destruída? E ele então ali em pensamento, ele estava orando ao Senhor, pedindo direcionamento, e ele recebe a autorização desse líder do governo de poder voltar, de reconstruir os muros da sua cidade, de conseguir não somente recursos, mas pessoas, suporte para isso. Então ele demonstra um tipo de tristeza, mas uma tristeza pensando não simplesmente nos seus próprios problemas, mas também nos problemas dos outros, e procurando em Deus a solução, e não simplesmente por estar passando por uma dificuldade, ou por medo, ou por tristeza, por sofrer alguma retaliação por alguma escolha errada que tenha feito. O próximo personagem que quero também mencionar é Davi. Está registrado em Salmos 51, versículos 2 e também versículo 12, onde ele fala sobre escolhas erradas que ele havia feito, e esse salmo justamente ele menciona
sobre o pecado, que ele foi formado em iniquidade, que em pecado concebeu sua mãe. Ele pedindo ali o perdão pelos seus pecados. Ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Ele fala: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então houve em Davi um arrependimento, uma transformação. E Davi havia cometido de fato algo terrível no contexto em que ele vivia, onde ele havia projetado, ele comete um adultério e projeta também, de certa forma, a morte da pessoa, do esposo desta mulher do qual ele se envolve. E isso está na Bíblia. Deus não tem essa preocupação de, como se fosse esconder as falhas de seus servos, seja Abraão, seja Isaac, seja Jacó, seja Davi, seja Moisés. Não é esta. Na verdade, se nós lermos a Bíblia com essa intenção de entender, vamos ver que ali fala sobre uma mensagem de salvação, e aí justamente Cristo fala que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Paulo ele escreve na carta a Timóteo que fiel é a palavra e ela é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ele menciona. Então, ele se coloca como o principal pecador, perseguiu a igreja de Deus. É bem verdade que ele, na sua sinceridade, ele pensava estar fazendo o que era correto, mas quando compreende que estava equivocado, ele se arrepende, ele muda completamente a sua maneira de vida, de viver. E Davi, ele compreende a enormidade do seu pecado, a gravidade dele, não procura encobertar-se ou esconder-se, esquivar-se, ficar, quem sabe, na defensiva, mas ele abre o coração, ele pede perdão, ele pede purificação, ele pede: volta a dar-me a alegria da tua salvação, não retire de mim o teu Santo Espírito. É importante isso. E quero mencionar também mais dois personagens: Pedro, discípulo de Cristo, tanto quanto Judas, que pecou tanto quanto Judas. Pedro, ele nega Cristo 3 vezes. Cristo ainda avisa: olha, Pedro, ainda antes que o galo cantes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro fala: Senhor, mas de modo nenhum, estou pronto até mesmo a morrer contigo, se for preciso. Ele estava sendo sincero naquilo que ele estava falando. E de fato, quando eles vêm ali para prender Cristo, ele lança a mão da espada e tenta ferir o soldado e corta até mesmo a orelha de um soldado. Cristo fala: olha, Pedro, embainha a tua espada. E restaura ali, pega a orelha, restaura novamente no soldado. E Cristo: não é esta guerra que eu vim aqui para lutar. Se fosse, Deus enviaria aí milhares e milhares de anjos. Não é esta guerra que ele veio ferir, não é este o combate. Mas quando muda as circunstâncias, de fato, Pedro demonstra isso, porque se houvesse um confronto naquele momento, como ele lançou mão da espada, ele estava pronto mesmo para defender. Uma espada aí para o confronto aberto. Mas ao mudar as circunstâncias, ao Cristo estar ali agora preso, Pedro já vai a uma certa distância, não tão próximo, e em alguns momentos ele é interrogado: olha, você é deles, é dos tais, até o seu modo de falar te denuncia. Ele disse: não conheço esse homem. Então ele muda o seu discurso. E Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 2, ele diz que chegou ao ponto dele preferir ser chamado anátema, amaldiçoado, por causa do povo de Deus, do qual ele fazia parte, o povo de Israel, e ele pronto, quem sabe, até dar a vida em alguns momentos. Deus fala assim: olha, você não vai morrer agora nesse contexto, nesse momento, você vai para as cidades distantes. Ele não fica ali em Israel, porque se ficasse de fato ele perderia a sua vida, e não era aquele o momento. Ele realmente foi mártir, mas não naquele contexto.
cumpriu o seu ministério, pregando tanto para Israel quanto para os gentios, chegando até mesmo ao centro do mundo na época, Roma, e cumpre a sua mensagem. Então nós vimos aqui alguns exemplos de tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus é aquela que leva você e a mim a compenetrar das nossas falhas, de quem sabe de quantas vezes nós negamos a Cristo ou fizemos escolhas equivocadas, não importa quão distante você tenha andado ou que eu tenha andado, mas eu vou sentir tristeza por aquilo que eu cometi, por ter ferido, por ter, quem sabe, magoado a Cristo nas minhas escolhas. Eu vou reconhecer, vou estar pedindo perdão, pedindo de Deus a orientação. E eu poderia até, quem sabe, estar sugerindo algumas perguntas ou formulando algumas perguntas para mim e para você. O que devemos fazer? Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, está escrito: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, o conselho que o apóstolo Pedro, aquele que passou por situações, quem sabe, vergonhosas, de negar a Cristo, e eu fico pensando, olhando ali, tem até filmes, né, quando fala da Semana da Paixão, onde Cristo ele fixa o olhar em Pedro. E aquele olhar de Cristo para Pedro eu não vejo ele como um olhar de acusação, tá vendo? Olha, falei que você ia me trair, que você ia me negar. Mas é aquele olhar de misericórdia, daquele que conhece a fragilidade, que somos pó. E Pedro entende, e aí diz que Pedro, saindo dali, Pedro ele chora amargamente. Atitude diferente de Judas, que ali consumido, possuído pela dor, pela dúvida, pelo remorso, ele sai e achando que não havia mais solução para ele, tira a sua própria vida. Pedro não. Quando Cristo olha para ele, Pedro sai, ele chora amargamente, demonstrando tristeza pelo seu pecado e procurando agora uma transformação, ou ser transformado pela graça de Cristo. E o próprio Pedro escreve para você e para mim. Por isso, irmãos, a você que me escuta, você que quem sabe vai estar acompanhando pelo canal, procurai com diligência cada vez maior, cada vez mais confirmar a vossa vocação. A minha vocação é uma coisa, a eleição é outra. Eu posso ser vocacionado, mas não pode só acontecer de eu não ser eleito ao final. Eu preciso continuar na caminhada cristã, cada dia, olhando para frente e para cima, não recuando. E ele diz, olha, procurando cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E avançando ainda, poderia formular outra pergunta para você e para mim. O que nos será concedido? Na própria sequência do capítulo 1 da segunda carta de Pedro, versículo 11, ele escreve: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desta maneira, vai ser suprida, vai ser concedida para você e para mim a entrada, aonde? No reino eterno de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Agora, o que nos reserva o futuro? Muitas vezes nos questionamos, quem sabe nos perguntamos, ficamos apreensivos, em expectativa, e as profecias até mesmo apontam, e Cristo fala sobre isso, né, o bramido do mar, das ondas. Hoje mesmo um amigo estava comentando, né, sobre o contexto da guerra que ainda está em andamento, até mesmo ameaças de bombas nucleares, coisas assim nesse aspecto. Sempre ficamos nessa expectativa quando tem um contexto de guerra, o que isso pode causar, não simplesmente aonde está acontecendo, mas outros países que acabam se envolvendo de forma direta ou indireta. Mas o que nos reserva o futuro? A carta aos Romanos, onde Paulo escreve, capítulo 8, versículo 18, está escrito: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, grave bem isto. Eu não sei quais são os seus problemas, as suas lutas. Conheço as minhas dificuldades.
mas o Eterno, Ele conhece a você, conhece as suas lutas, o seu sofrimento, as suas lágrimas. O salmista até chega a dizer que não estão todas em um odre, ou colheu as minhas lágrimas. Não passa despercebido as suas lágrimas, o seu sofrimento, a sua angústia. E ele diz que, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos, as dificuldades, os problemas, as adversidades, elas não podem ser comparadas com a glória que deve ser revelada em nós. Porque os problemas, por mais que ele dure, eu até fiz um estudo sobre Jacó. Jacó teve uma vida tumultuada e foi escrito sobre ele que, quem sabe, só um pôr do sol, só, quem sabe, um momentozinho final da sua vida que ele foi encontrar paz, esperança. Quem sabe, eu posso mencionar aqui também o fato daquele ladrão na cruz, no último momento: Senhor, lembra-te de mim. No último momento, na última oportunidade. Então, diz aqui que os sofrimentos do tempo presente, as dificuldades, elas não podem ser comparadas com a glória, porque por mais, e foi escrito nos Salmos, né, o salmista escrevendo que, quem sabe 70, 80, o que passar disso é canseiro e enfado, devido à debilidade, à fragilidade do homem. Estava até falando aqui hoje com o nosso sonoplasta aqui, e falando da sua avó, eu falei também do seu avô e da minha avó, 95, 96 anos, falando sobre isso. Ele fala o que passar disso, né, ainda com força, mas o que é isso comparado com a eternidade? Então, as aflições aqui não se comparam com a eternidade que tem para nós. E aqui, formulando a última pergunta: pode alguma coisa nos separar do amor de Deus? E aí ele fecha o pensamento, Romanos 8, 38 a 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está escrito em Romanos 8, 38, 39. Então, nada, a altura, a profundidade, coisas do presente, do futuro, do passado, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que seja assim na tua vida. Se tivermos, quem sabe, que nos entristecer, que venhamos nos entristecer segundo Deus, para o arrependimento, para a salvação, da qual nós não vamos nos arrepender. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de termos meditado na Tua Palavra, falando sobre mudança de rumo, ou dois tipos de tristeza, mas que, de modo mais específico, nos interessa é entristecermos segundo o Senhor, para a transformação, para o arrependimento, da qual ninguém se arrepende, para a vida eterna em Cristo Jesus. Dá-nos a Tua paz, nos abençoe ricamente. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.